tarde a todos. Boa tarde, Luísa, Natanael, Beatriz, aos demais que forem chegando, sejam bem-vindos. Então, hoje a nossa proposta é fazer a correção da atividade de matemática do nosso livro didático sobre o conteúdo de porcentagem, taxa percentual, que a gente trabalhou na semana passada. Então, eu estou tentando fazer o máximo para dar esse retorno para vocês de todas as atividades, não deixar nenhuma pendente. Eu acredito que a única pendência de matemática seja essa, que as demais a gente já fez a correção. Então, o nosso objetivo hoje é corrigir as atividades e, caso vocês tenham alguma dúvida em alguma questão que eu estiver corrigindo, vocês podem deixar aí nos comentários. Professor, explique mais sobre essa questão. Essa eu não consegui entender, que aí eu tento reforçar para tirar as dúvidas de vocês, tá? A gente tem a nossa aula hoje toda disponível para isso. Então, eu vou organizar aqui o celular, para projetar as atividades e a gente resolver, mas vou estar acompanhando os comentários. Então, já sabem qualquer situação podem estar colocando. A Natanael colocou que as aulas estão muito bom. É isso? Estão indo muito bem. Que bom, Natanael. A gente sabe que estamos numa situação bem complexa e a gente está tentando fazer o possível para tentar chegar até vocês, seja através das videoaulas, das correções, das lives, das atividades. É o que a gente está conseguindo fazer para tentar chegar até vocês, e tentar conseguir alguma aprendizagem, que como vocês também conseguem, são alunas muito boas, vocês que já estão aqui, vocês conseguem pegar rápido, as atividades têm um retorno, eu verifico que as respostas de vocês fazem realmente sentido, que vocês realmente compreenderam os conteúdos. Mas sempre que vocês perceberem que podem melhorar, vocês podem estar mandando mensagem para mim, viu? Podem ficar à vontade para estar avaliando, dar sugestões, para a gente estar aperfeiçoando, tá? Germana, seja bem-vinda. Então, eu já dei as orientações. Aí vocês lembram que a atividade da página 240. Então, se vocês quiserem ficar com o livro e com o caderno, para vocês já fazerem a correção, é o ideal para vocês acompanharem também o contexto, tá? Então, vou só organizar aqui o celular e já volto. Ok, Germana. Então, vamos lá dar início à nossa correção de atividades. Como vocês podem observar, vocês tinham 5 questões, para estar resolvendo. E aí a gente vai resolver cada questão, cada item, tentando revisar um pouquinho sobre o que foi apresentado na videoaula. Como eu já me referi anteriormente, vocês podem estar colocando aí alguma dúvida sobre o conteúdo para a gente estar sanando essas dificuldades, tá? Então, a primeira questão que foi proposta dizia o seguinte: em um campeonato de voleibol, a equipe A ganhou 24 jogos dos 30 que disputou e a equipe B ganhou 21 jogos dos 28 que disputou. Então, vocês iam considerar essas duas informações da equipe A e da equipe B e iriam expressar a taxa percentual de vitórias de cada equipe. Então, como eu expliquei para vocês na videoaula, para a gente chegar a essa taxa percentual, a gente vai representar numa fração, inicialmente. A gente vai escrever a fração que corresponde à parte do todo. Então, vamos aqui para a primeira questão, item A. Expresse a taxa percentual de vitórias de cada equipe. Como a gente viu, temos duas equipes, a equipe A e a equipe B. A equipe A ganhou 24 jogos dos 30, ou seja, isso representado numa fração, nós temos que o total de jogos foram 30 realizados pela equipe A, disputados pela equipe A, e desses 30 jogos disputados, ela ganhou 24. Então, eu tenho a representação 24, 30 avos, que representam as vitórias da equipe A. E da equipe B, eu tenho que foram 28 jogos disputados. E desses 28 jogos disputados, ganhou 21. Então, 21, 28 avos. E aí, como que a gente encontra essa porcentagem? Essa taxa percentual? A gente vai dividir o numerador pelo denominador e em seguida multiplica por 100. E aí nós temos a taxa percentual conforme é solicitado no item A. Então, se eu fazer a divisão 24 dividido para 30, que eu acredito que vocês
fizeram essa divisão, vocês encontraram 0,8. E aí, para chegar na taxa, conforme solicitado, a gente faz a multiplicação por 100. Esse foi o passo a passo que eu apresentei para vocês na videoaula. Você divide o numerador pelo denominador e multiplica esse resultado por 100. 0,8 vezes 100 é igual a 80%. Ou seja, né, dos jogos disputados pela equipe A, 80% foram de vitórias. Já da equipe B, né, que tínhamos 21, 28 avos, a gente vai dividir o numerador pelo denominador e a gente encontra 0,75. E aí multiplicamos por 100. 0,75 é o resultado da divisão 21 para 28, 0,75 e multiplicamos por 100. E aí chegamos a 75% de vitórias dentre os jogos disputados pela equipe B. Então já encontramos a resposta da letra A. Equipe A, taxa percentual de vitórias 80%. Equipe B, taxa percentual de vitórias 75%. Assim, vamos à letra B. Qual dos clubes apresentou melhor desempenho? No caso aqui, não há dúvidas que o melhor desempenho foi da equipe A. E por que foi da equipe A? Porque como encontramos o valor aqui, né, a equipe A foi melhor de desempenho porque alcançou 80% de vitórias, enquanto que a equipe B conseguiu apenas 75%. Né? Vocês podem complementar aí. E aí, acertaram? Vocês que estão aqui participando da nossa live, coloquem aí se acertaram, se ficaram com alguma dúvida. Apresentem aí para mim para a gente dar continuidade à correção. Estarei no aguardo aqui nos comentários de vocês, se acertaram, se estão com dificuldades, se querem que eu repita algum item. Estou no aguardo. Germana, Luísa, Natanael, Beatriz. Luísa acertou tudo. Tava fácil, né? Então acho que vocês que acompanharam lá a videoaula, eu coloquei alguns exemplos como esse, então assim, não tinha por que não acertar, né? Mas a gente sempre fica naquela incerteza, então agora a gente verificou, olha aí, todos que estão aqui conseguiram acertar. Então estão todas de parabéns. Então vamos dar continuidade. Segunda questão. Em uma competição esportiva, uma equipe ganhou 80 medalhas, sendo 25% de ouro, 35% de prata e o restante de bronze. Qual o número de medalhas de bronze que essa equipe ganhou? Então, vou chamar alguém aqui para essa questão. Quem recebeu o convite aí, faça o favor de aceitar para a gente discutir juntos aqui. Natanael recusou meu convite. Vocês não querendo participar, então vamos dar continuidade, né? A gente pode perder tempo, não. Então vamos lá. Para a gente chegar nesse resultado, a gente tem que entender que o todo é sempre 100%. Então, se eu tenho medalhas de ouro, prata e bronze, e eu já conheço a porcentagem de ouro e prata, então para identificar a porcentagem das medalhas de bronze, eu tenho que somar essas duas e encontrar essa diferença. No caso, né, eu tenho que 25% são de prata e 35%, ou desculpa, 25% são de ouro e 35% são de prata. Aí o que é que a gente vai identificar? Fazendo essa adição, nós temos que, né, 5 mais 5, 10, 3 mais 3, 6, ou seja,
As medalhas de ouro e prata representam 60%. Então, as medalhas de bronze representam 40% do total. E é justamente esses 40% que nós iremos calcular. Então, vamos lá. Qual o número de medalhas de bronze que essa equipe ganhou? A gente sabe que o total foram 80 medalhas. Então, a gente precisa calcular 40% de 80. Vamos encontrar esse resultado? 40% de 80. Aí vocês lembram, né, que a gente já vem falando desde muito tempo, eu lembro que desde o 5º ano, né, eu já falava isso para vocês. 40% é 40 sobre 100. 40 por 100, 40%. O dia a gente troca por vezes e repete 80. 40% de 80. Então, a gente faz o quê? Nós multiplicamos 40 vezes 80, que dá 3.200, e dividimos por 100. 40 vezes 80, 3.200, dividido por 100. Compreendido? Então, vamos lá. Podemos aqui cortar, né, esse valor. E aí temos que 32 dividido para 1 são 32. Ou seja, 40% de 80 medalhas, né, 40% que equivale às medalhas de bronze. Então, foram 32 medalhas de bronze. Chegamos aqui, né, ao que foi questionado na questão 2. Acertaram? Me confirmem aí se vocês conseguiram compreender a questão dessa maneira. Ah, sim, Natanael. Justificada, então, a sua situação, né? Não conseguiu acessar devido à conexão de internet, que de fato é muito ruim, né? A gente está, devido, acho que, ao grande acesso, todos fazendo atividades, né? Todo mundo utilizando a rede, então fica realmente complicado. Coloquem aí para mim no chat, nos comentários, se conseguiram acertar, se fizeram de forma diferente, se não entenderam, para a gente dar continuidade. Muito bem, Beatriz. Vamos lá, enquanto as outras, Luísa também acertou. Vamos dar continuidade à nossa atividade. Vamos à terceira questão. Natanael, Germano, todo mundo acertou. Parabéns, meninas. Vocês realmente conseguiram compreender o conteúdo, né? Terceira questão. Um comerciante ofereceu um desconto em sua loja de 20% nas compras para o pagamento à vista. Então, a gente sempre se depara muito, né, no nosso cotidiano, né, quando assim, encontramos situações que envolvem porcentagem na questão de descontos, acréscimos. Então, esta questão vem trazendo essa realidade. Então, e principalmente nas compras à vista, né? A gente vai numa loja, né, enfim, nos diversos estabelecimentos comerciais, e quando há essa possibilidade de pagamento à vista, geralmente a gente tem um desconto. Então, esse comerciante ofereceu em sua loja 20% de desconto nas compras à vista. Mariana gostou de uma calça que custa R$ 135. Quanto Mariana pagará à vista pela calça? Então, se ela optou por essa forma de pagamento, ela vai ter um desconto. Então, nós precisamos identificar de quanto foi esse desconto inicialmente. Então, a gente vai precisar calcular o quê? Aqui na terceira questão. Nós vamos calcular 20% de R$ 135, que era o valor da calça. Nós vamos calcular 20% de R$ 135, que era o valor da calça.
Então, 20% a gente já sabe que representamos dessa maneira, 20 por 100. O de passa seu sinalzinho de vezes e repete 135. 20% de 135. Multiplicamos 20 vezes 135, que é igual a 2.700, e dividimos por 100. 20 vezes 135, 2.700, dividido por 100. Então, aqui a gente pode eliminar. E aí a gente descobre que o valor do desconto equivale a R$ 27. E aí vocês devem sempre ficar atentos. Olá, Misael, seja bem-vindo. Então, vocês devem ficar atentos, nós já estamos na terceira questão, tá? Que, de acordo com as situações, isso principalmente nas avaliações externas, porque pode vir questionando o valor do desconto ou o valor que passará, né, a ser o produto. Então, nessa questão, ó, quanto Mariana pagará à vista pela calça? Ela não vai pagar R$ 27. Ela vai pagar o quê? O valor da calça, que é R$ 135, menos os R$ 27 que ela vai ter de desconto. R$ 27 de desconto, que equivale aos 20% referente ao seu pagamento à vista. Então, a gente subtrai esse valor. E aí, numa avaliação externa, que vai estar lá as alternativas, normalmente vai estar lá a opção 27. Então, se você não ficar atento à leitura da questão, ao comando, você pode chegar aqui, encontrou o 27, já vai marcando. Então, sempre ficar atento ao comando, né, e à realização desses cálculos. Então, subtraindo, 0, 0, vírgula abaixo de vírgula, 5 menos 7, né, não dá, fica 2, 15 menos 7, 8, 0 e 1. Ou seja, a calça custou R$ 108. Quanto Mariana pagará à vista pela calça? Ela pagará R$ 108 após o desconto de 20%, que equivale a R$ 27. Compreendido? Acertaram? Acertou, Misael? Tanaele, Germana, Luísa, Beatriz. Conseguiram acertar? Quando vocês vão confirmando aí para mim, eu já vou organizando aqui a nossa quarta questão, de um total de 5. Muito bem, Germana, parabéns. Então, a quarta questão, Natanael também acertou, Beatriz. Muito bem, meninas. Um produto que custava R$ 78 sofreu um acréscimo e passou a custar R$ 83. Que ótimo, Luísa, né? A gente vai aprendendo mesmo com os erros. Então, né, o importante é que você conseguiu compreender agora. Fico feliz pela sua compreensão. Então, percebam que o produto custava R$ 78 e sofreu um acréscimo. Ou seja, diferente da situação anterior, desconto a gente subtrai, acréscimo a gente já sabe que esse valor aumenta. Passou de 78 para 83,85 centavos. Letra A. Qual o valor do acréscimo em reais? Então, era uma situação bem simples, né, que a gente precisaria calcular aqui a diferença, já que nós já temos o valor do acréscimo, né? De quanto que passou a custar esse produto, que é de R$ 83,85. Mas aí, para a gente saber quanto que aumentou, quanto a mais, a gente faz uma subtração. R$ 83,85, que é o valor atual, menos o valor anterior, né, antes do acréscimo. Para a gente descobrir essa diferença, representa justamente o acréscimo, né, conforme apresentado aqui na questão. Então, vamos subtrair, né? 5 menos 0 é 5, 8 menos 0 é 8, vírgula abaixo de vírgula. Aqui, 3 menos 8 a gente sabe que não dá.
a gente consegue concluir aqui que o acréscimo foi de R$ 5,85. Conseguiram aí acertar essa questão também? Então, aqui temos a resposta da letra A. Um acréscimo de R$ 5,85. Corrigindo aí se alguém tiver errado. A letra B questiona qual foi a taxa percentual do acréscimo. Então, para a gente calcular essa taxa percentual, a gente precisa saber o valor do acréscimo e o valor que custava o produto. Não é isso? Então, olha só, o acréscimo foi de R$ 5,85. E quanto era o valor do produto? R$ 78. Então, eu quero saber essa taxa percentual de acréscimo. Esse é o valor do acréscimo e esse é o valor da calça, antes do acréscimo, né? A gente não vai considerar o 83 e 85, porque isso já é com o acréscimo. Então, a gente já vai identificar nessa taxa percentual. E segue aquele mesmo exemplo da primeira questão. A gente vai fazer o quê? Nós iremos dividir o numerador pelo denominador. A gente vai dividir 5,85 para 78. Que se vocês fizerem a divisão, eu acredito que vocês fizeram, vocês encontraram 0,075. Foi isso, pessoal? 0,075, ou seja, 75 milésimos, né? A leitura aqui do número decimal. E aí, como é que a gente faz para encontrar essa taxa? Não finaliza aqui. A gente multiplica por 100. E aí, fazendo essa multiplicação, nós encontramos 7,5%. Conseguiram chegar nessa resposta? Podem, se tiverem alguma item que caso tenham errado, né, já façam a correção. Se tiverem acertado, parabéns, desde já, né, que já foram 4 questões. Eu acredito que alguns de vocês já conseguiram acertar tudo até aqui. E a gente já se caminha para a última questão. Vamos lá para a última, né? De ganhar tempo. Quinta questão. Ótimo, Natanael. Que bom que você acertou. Quinta questão trazia a seguinte situação, problema. O rádio ainda é um meio de comunicação de muita abrangência e cobertura no Brasil. Além de continuar sendo um veículo de comunicação de muita credibilidade. Então, nós sabemos, né, do avanço das tecnologias, das novas formas de comunicação, de interação, né, que temos hoje, mas o rádio ainda é um meio de comunicação, né, que por mais que alguns considerem ultrapassado, antigo, mas ele ainda é muito presente na vida, né, da população. Então, os dados do IBGE do censo de 2010, né, que foi o último censo realizado, o próximo seria esse ano, mas aí devido à pandemia foi adiado para o ano que vem. Então, nesse censo foi confirmado, né, a partir dos dados coletados, que cerca de 68 milhões de domicílios particulares permanentes do Brasil, ou seja, perto de 69%, possuíam rádio. Então, quantos desses domicílios aproximadamente possuíam rádio no Brasil nesse ano, né, em 2010?
Então, a gente precisa calcular aqui porcentagem, né, conforme a temática principal da nossa aula. Então, a gente precisa destacar o que nessa informação, né? Que temos 68 milhões de domicílios e que 69% possuíam rádio. E aí vocês têm que ficar atento, porque algumas situações, problemas também poderiam vir questionando, né? Então, quantos desses domicílios aproximadamente possuíam rádio no Brasil? Ou também pode encontrar situações que eu posso apresentar uma porcentagem que possuíam rádio e vir questionando quantos não possuíam. Então, precisaria fazer uma subtração, que não é o caso desse item. É só chamando a atenção de vocês para sempre se atentarem ao comando da questão. Nesse caso, está de acordo com o que já foi apresentado. Então, o que é que eu vou calcular? 69%, né, que representa os domicílios que possuíam rádio, de um total de 68 milhões de domicílios, né, que foram recenseados no ano de 2010. Então, como podemos observar, o censo foi 68 milhões de domicílios e 69% deles possuíam rádio. Então, vamos descobrir quantos são? Vamos lá, estamos aqui na quinta. Pronto. Essa representação teremos 69%, nunca esquecer, né? De 68 milhões. Então, vamos lá. A gente vai... Nessa situação aqui, pessoal, né, vocês, como é um valor muito grande, a gente pode cortar esses zeros também, ó. 0, 0, 0, 0. Porque aí o que é que acontece? Como fica 1 aqui, você só precisa multiplicar 69 vezes 680 mil. Entenderam? Ó, cortei 2 aqui, 2 aqui. Que o resultado de tudo isso nós não ia dividir por 100. Então, em vez de a gente multiplicar esse valor enorme, a gente já corta aqui esses zeros para chegarmos mais fácil no resultado, mais rápido, melhor dizendo, né? Então, 69 vezes 680 mil, a gente vai encontrar aqui 46 milhões e 900, desculpa, 46 milhões e 920 mil domicílios. Desconsiderem aqui. 46 milhões 920 mil domicílios. Professor, como que você chegou nesse resultado? Multiplicando 69 vezes 680 mil. E aí a gente chega aqui esse valor que corresponde ao total de domicílios permanentes no Brasil que possuíam rádio. Então a gente percebe aqui que ainda é um meio de comunicação muito presente na vida da população brasileira. Quem de vocês aí não tem um rádio em casa, né? Então, eu tenho o meu aqui. Não é meu, né? Mas a gente tem. Por mais que não seja da gente. Mas o pai, a mãe, a avó, né? A gente sempre tem alguém que tem aquela tradição de ouvir o rádio. Ou até mesmo a gente, quando não sei da realidade de vocês, né? A gente tem outros meios e acaba já, né, curtindo essas outras oportunidades. Então, é isso. Né? Finalizamos a nossa correção. Eu espero que vocês também tenham acertado essa questão. Eu agradeço a participação de vocês que ficaram até agora. Espero que tenham, caso tenham tido alguma dúvida, que ela tenha sido tirada agora. Né? Esse momento é justamente para isso. Ninguém colocou aí alguma dúvida, a maioria de vocês acertaram. A Luísa, né, errou uma questão, mas compreendeu na resolução. Então é isso, tá? Isso já deixo claro que caso vocês tenham alguma dúvida na hora de uma atividade, qualquer outra situação, não precisa ter vergonha, podem entrar em contato, mandar uma mensagem para a gente estar tirando as dúvidas, tá? A gente está distante, mas tentar estar mais próximo possível. Então, muito obrigado, boa tarde e vamos lá para o grupo de WhatsApp que eu vou estar encaminhando outra atividade. Grande abraço. Inscreva-se, deixe seu like e clique no sininho para não perder nenhum de nossos vídeos.